A gente vai voltar para 1984, para Cubatão, em São Paulo. Lá, um incêndio terrível varreu do mapa a comunidade da Vila Socó. Mas olha, essa história é muito mais do que um simples acidente industrial. É a história de um colapso que, como a gente vai ver, já estava praticamente anunciado. Era, sim, totalmente previsível. E para a gente entender como tudo isso aconteceu, vamos fazer o caminho inverso. Vamos começar pelo fim, olhando para as cinzas da manhã seguinte. O que a gente vê aqui é devastação total. Pensa só, onde um dia existia uma comunidade inteira, cheia de vida, construída sobre palafitas, no dia seguinte só restaram escombros. Pedaços de madeira carbonizados e aquelas estacas que seguravam as casas, sabe? Elas ficaram ali como testemunhas silenciosas do inferno que foi a noite anterior. Então fica a pergunta, né? Como é que uma comunidade inteira some assim, da noite para o dia? Para achar essa resposta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para a noite da tragédia. Vamos lá, então. Para entender a raiz do problema, a gente precisa reconstruir o passo a passo dos eventos que culminaram nesse incêndio. Olha que impressionante, tudo aconteceu num intervalo de tempo muito curto, cerca de 2 horas. Por volta das 10h30 da noite, o pessoal da Vila Socó começou a sentir um cheiro muito forte de gasolina. Vinha de um duto da Petrobras ali perto. E aí, 2 horas depois, mais ou menos 00:30, bastou uma faísca. Uma única faísca para transformar aquele mangue todo num verdadeiro mar de fogo. E a gente não está falando de pouca coisa. Foram 700 mil litros de gasolina. É difícil até de imaginar, né? Um volume gigantesco de um combustível super volátil que foi se espalhando quietinho por toda a área alagada onde o pessoal morava. E é aqui que a coisa fica ainda mais trágica, porque entra o fator da pobreza. Para muitos moradores, aquele vazamento não era só um perigo. Era, na verdade, uma chance, uma oportunidade desesperada de ganhar algum dinheiro. Eles começaram a juntar gasolina em baldes, em latas, e a levar para dentro de casa. Mal sabiam eles que estavam literalmente montando uma armadilha mortal dentro do próprio lar. Para piorar, a maré começou a subir. E com ela, a gasolina foi se espalhando por tudo, formando uma lâmina fina e super inflamável debaixo das palafitas. O que aconteceu quando veio a faísca não foi um incêndio que se espalha de casa em casa. Não, foi uma explosão. O fogo surgiu de todos os lados, ao mesmo tempo, transformando a vila inteira numa imensa pira funerária. Ok, então a grande questão é, foi só um acidente? Um azar? Ou tinha algo mais por trás? Bom, o que as análises mostram é que foi uma soma de erros. Uma série de falhas que fizeram esse desastre ser quase inevitável. Não foi uma coisa só, sabe? Foi o que a gente chama de uma cascata de falhas. Pensa num efeito dominó. Primeiro um erro operacional, depois uma falha de inspeção que já vinha de antes e, por fim, o que talvez tenha sido o mais grave de tudo, uma falha de gestão, de resposta, que acabou selando o destino de todo mundo ali. Vamos para o começo do dominó. A causa imediata foi um erro técnico, humano. Um operador da refinaria fez um procedimento errado. Ele mandou gasolina para um duto que estava fechado, bloqueado. A pressão foi subindo, subindo, até que o duto não aguentou e estourou. Foi aí que aqueles 700 mil litros vazaram para o mangue. Só que o erro técnico, por mais grave que seja, foi só o estopim. O que realmente transformou um vazamento numa catástrofe foi a reação, ou a falta de reação, né? Os moradores perceberam perigo, tentaram avisar a refinaria, mas deram de cara com um muro. Um muro de burocracia e de gente que simplesmente não acreditou neles. E essa falha de gestão foi catastrófica. Imagina a cena. Avisaram do vazamento e a resposta do funcionário foi que ele precisava primeiro ligar para um engenheiro e só depois o engenheiro iria decidir se era o caso de chamar os bombeiros. Pensa no tempo perdido. Esse protocolo, esse atraso foi fatal. Impediu que as pessoas fossem retiradas de lá a tempo e custou vidas, muitas vidas. Agora, para a gente entender de verdade por que essa cascata de erros aconteceu, a gente precisa dar um passo para trás, ampliar o nosso olhar e entender o contexto da época. O que era Cubatão naquele tempo? A cidade era conhecida tristemente como o Vale da Morte. Porque o incêndio da Vila Socó não foi um ponto fora da curva, um raio em céu azul. Uma análise mais profunda do caso mostra que ele foi, na verdade, o sintoma agudo de um problema muito maior, um problema sistêmico. Um dos documentos chama isso de patologia estrutural do Brasil daquele período. Naquela época, o Brasil vivia sob um regime militar, e a ideologia que mandava era do desenvolvimentismo autoritário. A lógica por trás disso era bem direta. O crescimento industrial era a prioridade máxima, uma questão de segurança nacional.
E para atingir essa meta, qualquer custo, seja social ou ambiental, ficava em segundo plano. E o que acontece com isso? Você cria um choque de prioridades gigantesco. De um lado da balança, você tem as metas de produção, os interesses das grandes empresas, estatais inclusive. Do outro lado, você tem a segurança das pessoas, principalmente as mais pobres, e a proteção do meio ambiente. Na prática, nem precisa dizer para que lado essa balança pendia, né? É nesse contexto que o incêndio da Vila Socó deixa de parecer um mero acidente. Ele se torna a consequência quase lógica de um sistema inteiro que operava no limite do risco. Um sistema que tratava o risco como algo normal, aceitável em nome da produção. Era, como dizem, uma tragédia anunciada. E por fim, qual foi o legado de toda essa destruição? Qual foi o verdadeiro custo em vidas humanas? E será que ficou alguma lição? Vamos aos números, e aqui a história fica ainda mais pesada. O número oficial de mortos foi de 93 pessoas, mas as estimativas não oficiais pintam um cenário muito mais sombrio. Só pelo número de crianças que nunca mais apareceram na escola, acredita-se que o número real de vítimas pode ter passado de 500. A diferença é simplesmente chocante. Mas por que uma diferença tão brutal nos números? A resposta é terrível. Porque famílias inteiras foram exterminadas. Simplesmente não sobrou ninguém para identificar um corpo, para dar queixa de um desaparecimento. Pensa, mais de 500 barracos viraram cinzas. Muitos corpos foram consumidos pelo fogo ou se perderam para sempre na lama do mangue. Tem uma frase em uma das análises sobre o caso que resume tudo de uma forma muito poderosa. Diz que o desastre da Vila Socó não foi só uma tragédia que aconteceu com gente pobre. Foi a tragédia da pobreza. Ou seja, aconteceu porque aquelas pessoas eram pobres, moravam num lugar de risco extrema e eram basicamente invisíveis para um sistema que tinha outras prioridades. Isso tudo nos traz a uma reflexão final que fica ecoando até hoje. Se a Vila Socó foi, no fundo, uma tragédia da pobreza, o resultado de um sistema que colocava o progresso acima da vida humana, a grande questão que fica é: será que depois de tudo isso a gente aprendeu a lição?